Palavra do dia. O Deus que tudo vê e tudo conhece. Olá, querido irmão, querida irmã, hoje mergulharemos profundamente na palavra do Senhor, descobrindo verdades que talvez tenham passado despercebidas, mas que carregam poder e transformação. Deus nos conhece por inteiro, nada lhe escapa, e sua graça nos envolve mesmo nos momentos em que nos sentimos esquecidos. Vamos juntos explorar a grandiosidade desse Deus que tudo vê e tudo conhece. Quem pode sondar os caminhos do Altíssimo? Quem pode compreender a profundidade de seus pensamentos? No livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 7, está escrito: O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Em um tempo de desespero, quando o povo de Judá enfrentava a opressão da Assíria, o Senhor se revelou como refúgio, como aquele que vê o sofrimento e não o ignora. Ainda que o mundo pareça desabar, ele conhece aqueles que confiam nele. Vemos isso também no livro de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 25. Pelo que o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Deus não apenas enxerga os caminhos do ímpio, mas também contempla aqueles que se mantêm fiéis, mesmo quando ninguém mais os vê. Quantas vezes você já se sentiu esquecido, como se suas orações fossem apenas ecos no vento? Saiba que Deus vê sua fidelidade. No livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 3, o profeta recebe uma revelação. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Apressa-se para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O tempo de Deus nunca falha. Abacuque estava angustiado ao ver a injustiça prevalecer, mas Deus lhe garantiu que o cumprimento da promessa era certo. Da mesma forma, se sua resposta parece demorar, continue crendo. No livro de 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, encontramos uma verdade que nos dá esperança. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Não estamos sozinhos, não estamos desamparados. O Senhor passeia sobre toda a terra, e quando ele vê um coração sincero e quebrantado, ele age. Deus conhece até mesmo o que está oculto. No livro de Jó, capítulo 28, versículo 23, está escrito: Deus entende o seu caminho, e ele sabe o seu lugar. Jó questionava a sabedoria divina em meio ao sofrimento, mas chegou à conclusão de que só Deus compreende todas as coisas. Aquilo que hoje você não entende, um dia será revelado. O livro de Isaías, capítulo 57, versículo 15, nos dá uma visão do caráter do Senhor. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar hábito, mas também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. O Deus que está acima de tudo escolhe habitar com os humildes, com aqueles que choram em sua presença. E o que dizer das palavras do Senhor a Jeremias? No capítulo 23, versículo 24, lemos: Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor: Porventura, não incho eu os céus e a terra? Nada escapa ao olhar de Deus, nem as injustiças cometidas contra você, nem as lágrimas que caíram sem que ninguém visse. No livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, Elias encontra-se em um momento de fraqueza, e Deus se manifesta a ele de uma maneira inesperada, e depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Nem sempre Deus se revela na tempestade, no barulho ou no estrondo. Às vezes, sua voz é um sussurro suave, que só é ouvido por aqueles que param para escutá-lo. Zacarias, capítulo 2, versículo 8, nos dá uma das promessas mais lindas. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: Depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Você é precioso para Deus. Quem se levanta contra você, se levanta contra o próprio Deus. E então, quando Jesus vem à terra, ele confirma tudo o que já foi revelado. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 48,
Natanael se surpreende ao perceber que Jesus o conhecia antes mesmo de o encontrar. Disse-lhe Natanael: "Donde me conheces tu?" Jesus respondeu e disse-lhe: "Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira." Jesus conhece cada detalhe da sua vida, até aqueles que você nunca contou a ninguém. O livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 13, reforça essa verdade. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Podemos nos esconder das pessoas, podemos vestir máscaras, mas diante de Deus tudo está exposto. Ele nos conhece por inteiro, e mesmo assim, nos ama. E, finalmente, Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, nos dá um encorajamento poderoso. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade a Deus nunca será em vão. Ele vê cada sacrifício, cada renúncia, cada lágrima. Querido irmão, querida irmã, que essas palavras encontrem espaço em seu coração. Que você nunca duvide de que o Senhor conhece cada detalhe da sua vida e que, mesmo nas situações mais difíceis, Ele está presente. Não há oração desperdiçada, não há sofrimento ignorado, não há fidelidade que passe despercebida aos olhos do nosso Deus. Vamos orar juntos. Pai amado, te agradecemos porque nada escapa do teu olhar. Sabemos que és um Deus presente, que nos vê, nos conhece e nos ama. Derrama sobre nós a tua paz e fortalece aqueles que estão cansados. Renova a esperança dos que esperam em ti. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e inscreva-se no canal para mais mensagens de fé. Que Deus te abençoe grandemente.